Ontem, importantíssima vitória sobre o bom time do Cruzeiro, 1-0, gol marcado por Borré, a vitória do alívio, senhor Alexandre Ernest. A vitória do alívio, mas principalmente a vitória da mudança no Inter, né? E eu acho que não é nem por questões dos 3 pontos que eu falo da mudança. Eu falo principalmente da mudança em termos de equipe, em termos de postura, em termos de disposição tática. Eu acho que o Roger também dá um recado para a equipe de que não há cadeira cativa. O Alan Patrick começa no banco, o Rafael Borré começa no lugar do Ener Valencia, ele coloca o Fernando e o Thiago Maia no meio campo, o Vitão também está no banco de reservas, garantindo que, olha, vai ter de ter competitividade dentro do Internacional para estar entre os 11 iniciais. E aí aqui a gente lembra os principais times do Inter quando tinha grupo. E esse grupo sabia que não podia ficar muito tempo no DM, porque se ficasse junto aos médicos, não voltava mais para os 11 titulares. O Inter teve boa movimentação no meio, ainda tem algumas coisas para corrigir, é claro, né? Em determinado momento ficou um buraco ali entre o Tabata e o Gabriel Carvalho, muitas bolas nas costas do Bernabé, porque é um lateral mais ofensivo. Mas essas coisas... Esse gol aí é de quem conhece. Vocês que criticam o Borré, esse gol aí é de quem conhece. Mas mostra o compacto conhece. Olha, antecipando a movimentação do zagueiro, segura, ele segura e conclui. espera. Conhece muito bem, né? Não. Isso Não, aqui é gol de quem conhece, gente. É ganhar posicionamento, é encontrar o espaço. É tanto um cara que conhece que o Grêmio tentou contratar e não levou, né? Olha que legal. Mas só para ter uma ideia, o melhor de tudo é o primeiro passe, né? O passe dos 5. O passe que eu ontem, durante o Voz do Gigante, eu ainda disse, é o 5 mais camisa 10 que a gente tem hoje em campo. É o né? passe que rasga a defesa. É um absurdo esse passe em diagonal que faz ali o Fernando. Só que a grande questão que eu enxergo também na vitória do Inter ontem é tirar aquela... Como é que tu falou até, o Ribeiro? Aquele vexame para o Atlético Goianiense, que é o lanterna, o alívio por vencer, mas principalmente confirmar em cima de um time que estava jogando bem como o Cruzeiro. O que tem sido o retrato do Inter recentemente, né? na Grandes jogos contra a cara grandes do Inter. times E tropeços contra times isso é o que estão absurdo lutando para não cair. Isso é um absurdo porque é a cara do Inter isso. Por exemplo, vai agora para Belo Horizonte, vence o Cruzeiro pode lá. Ser que ganhe, pode aí ser. vai para Caxias, vence o Juventude. Chega em casa, perde pro Cuiabá. É a cara do Inter nesse campeonato brasileiro. Essa chave aí. Essa chave. Mas assim, ó, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que considerar pro lado positivo, tá? De novo, o Inter confirmou o fator local, coisa que estava difícil, né? Sem tomar gols, né? Sem tomar gols. Segundo, tudo bem, tem essa síndrome de clube grande, eu sou uma coisa, clube pequeno eu sou outra, tá? Mas ainda assim, se tu pegar apenas o recorte de Juventude e Cruzeiro, pô, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa nascendo aí. Tá? Se tu conseguir, eu sei que é difícil, mas se tu conseguir apagar o vexame e o fiasco de Goiânia, eu acho que agora o jogo lá em BH vai ser um pouco de termômetro, tá? Porque vai ser, de novo, um clube grande, mas é fora de casa. Se o Internacional conseguir ter uma sequência de trabalho, porque, pô, eu vi um time envolvente ontem, tá? Tem algumas limitações técnicas? Tem algum ajuste tático que ainda está sendo colocado? Tem. Até de entrosamento, né? Mas eu vou dizer assim, pô, Cruzeiro não teve saída de bola, assim como eu quero fazer uma pergunta um time de marcação alta. Não conseguiu jogar, cara. Um time de marcação alta, de abafa. Um time em que, muitas vezes, quando o Borré, por exemplo, puxava o zagueiro para fazer aquela pressão na saída de bola do Cruzeiro, ele já olhava para trás para chamar o Tabata, para chamar o Gabriel Carvalho, para os outros jogadores subirem junto. Tem o seguinte, né? A gente começa a ver essa formatação do Internacional, esse estilo de jogo do Internacional, cada vez mais com a identidade, o DNA do Roger, e só comprova que futebol tu não faz do dia pra noite, né? Tem que ter tempo. Posso fazer uma pergunta? Não é um macarrão instantâneo, né? Tem que ter tempo. Não é aquele macarrão que faz em 3 minutos. Claro que nenhum torcedor do Inter esperava cair na Copa do Brasil, cair na Sul-Americana, mas olha a diferença de ter semanas para trabalhar o elenco,
ter semanas para implementar uma filosofia de jogo e como o grupo já começa a absorver diferente. Não é no primeiro, não é no segundo, não é no terceiro jogo, é tempo. Preciso perguntar uma coisa. Por favor. Dentro desta tua ideia e explanação de tempo, se o Inter perder o Grenal, o Roger se manterá no cargo? Mas aí é um exercício de Não, futurologia, tu né? diz pra 2025? Futurologia. Não, para agora? Não, é que Pra agora... agora? É que, na verdade, é o seguinte, ó, o que o Roger... O desafio Tu acha do que o Roger acaba um ano no Inter? Claro. Tá. Tem Claro. contrato? Sabe o que me chamou a atenção ontem no pós? É que quando a gente fala do Roger, não o Roger do Inter, mas o Roger mesmo como treinador, a gente fala muito sobre parte tática, o quanto ele tem de conhecimento de futebol. Mas ontem a entrevista dele foi muito no sentido da parte emocional, a parte psicológica. Da confiança. Do quanto ele está trabalhando essa confiança. Ele chega a dizer, 50%. Isso é sintomático, né, Bruno? Exato. Ele percebeu? Claro. Ele percebeu no E vestiário. ele está trabalhando Talvez em cima isso disso. seja mais importante do que propriamente E a aí, questão tática, e que é fundamental E é no dessa futebol. forma que Esse tu é o acaba ponto. com a Esse é o- síndrome citada pelo Ribeiro. O Roger, gente, ele já identificou, Ribeiro, isso? O cheiro do vestiário, o ambiente, ele aí. identificou Tá, tem a algumas necessidade de esse grupo do Internacional adquirir confiança emocional, gente. Mas assim, ó, o Alan Patrick é titular absoluto, tá? Vamos combinar, tá? Ele foi muito inteligente, o Roger, ao elencar 3 para 2 posições, incluindo o Gabriel. Ele não quis tirar o Gabriel. Ele foi muito inteligente. Mas vamos combinar que Não vai ser o titular, tá? Não vai ser, vai ser ele que vai sobrar, tá? E tá certo. Vai ser ele que vai sobrar. É que, Tudo na bem. verdade, essa pergunta ele responde pra mim, inclusive. Eu que fiz essa pergunta na coletiva. Como você Ele- é impressionante. Não, na verdade, a resposta é boa, né? A pergunta é mais ou menos. Eu quero dizer pra ti que eu tenho completo o trabalho, cara. Tu tá muito bem. Cara. Muito obrigado, cara. Parabéns pelo teu trabalho. Tá, mas o Ribeiro Muito acha obrigado. que é Gabriel ou Alan Patrick? É óbvio, né? Não é Não. óbvio, na medida É que o que- Gabriel ontem jogou pela direita. Não, mas é não. que, na verdade, ele tá querendo Jogou? dizer o seguinte, Tá, tá? mas não vai ser. Tá, não, isso é outra coisa, mas ele jogou pela direita. A posição Sim, não é ele exatamente jogou a mesma. pela direita, mas é que, na verdade, a pergunta foi o seguinte. Primeiro, para desmistificar o fato de que ele não é um bom gestor de grupo, né? É A isso. primeira pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte: olha só, eu quero saber como é que tu trabalhou saída do Valência e a entrada do Borré. Essa é a primeira questão que eu queria que ele explicasse. Ele fala que ele conversou com o Valência, ele deixou muito claro que o Valência ia sair do time para o Rafael Borré entrar e que aquela questão de verdade e confiança do jogador para com o treinador. Ponto 1. O ponto 2 é o seguinte: o Alan Patrick ele entra no lugar do Gabriel Carvalho. E ali que eu pensei, ó, ele enxerga o Alan Patrick como o Gabriel Carvalho. Mas tu tá certo, ele tirou o menino do meio e botou ele pelo lado. Justamente porque o Tabata é o cara que joga invertendo de vez em quando com o Gabriel. E eu até não concordo, tá, Ernst? Eu citei aqui o que o Roger fez pra gente pensar em Isso. cima do que ele vai escolher, ou pode escolher. Mas vamos lá, eu Bruno. prefiro o Tabata pelo lado, tanto é que ele deu o passe pro gol dessa forma, né? Sim. Produz mais ali, tá? Ele Eu produz acho, mais mas ali. E outra, ele coloca os 3 para 2, muito mais para não dizer de cara que o Gabriel Carvalho vai pro mas aí banco. que tá, aí Ele que vai tá. pro banco, certo? Mas aí que tá o ponto que para mim é essencial quando a gente fala em gestão de grupo e como o Roger tá vendo o Internacional hoje. Primeiro, como ele acabou lidando com a questão Valência e Borré, tá? Esse é um primeiro ponto. E o segundo, tu não pode ir pra coletiva e falar assim, ó, Tabata e Alan Patrick são os meus titulares, sendo que quem tava segurando o Rojão até há pouco tempo Era o era o guri. garoto, que todo mundo pedia. Só que, inclusive, para o garoto, vai ser importante nesse momento que o Tabata e o Alan Patrick agora segurem o Rojão para que ele comece a entrar na boa. Claro. Num time ajustado, Com certeza. que ele não tenha mais essa E o responsabilidade. campo tem que falar, né, Gamba? Aí que tá, Bruno. Quando o campo mostrar que ele já tá maduro, já tá confiante e que ele tá acrescentando qualidade técnica no time do Internacional, aí vai sobrar um dos dois. E quando ele coloca que o Gabriel Carvalho disputa a posição com esses dois, ele também cria não só a competitividade interna, mas ele diz pro guri assim, continua te esforçando. Claro, Continua claro. te Não esforçando. afrouxa a corda. Exato, Não afrouxa continua a te corda. esforçando porque tu vai entrar, É isso, tu vai pelo continuar calendário. disputando. Pelo calendário, todo mundo vai jogar. Agora eu te digo, tá? Né? Dos 3, o mais titular hoje é o Tabata. Eu acho que sim. E Dos sabe o três, que eu o acho, mais titular sabe hoje o é que o eu acho Tabata. interessante? Que o Pra mim, a Roger, disputa é Patrick e Gabriel. o Roger ele não entra na onda de que
todos os bons jogadores precisam estar no time. Não, ele respeita a característica, o equilíbrio, a necessidade do jogo e ele treina alternativas. O Inter, em determinado momento do jogo ontem, tinha 3 volantes para segurar o adversário. Claro. E o Fernando é titular na primeira função, isso para mim é determinante. O Fernando é o melhor volante do Inter, ele tem que jogar na dele. Nenhuma Com o dúvida, cu tem que dele jogar jogava na de dele, tem que zagueiro. jogar na dele. Entrando, inclusive, tu falou de 3 volantes, né? E entrando ainda um Interessante isso, né? zagueiro. Ah. Entrando ainda um Lateral. zagueiro na lateral esquerda isso, na hora do É Vitão. isso, Vitão.